Olá, meu nome é Renata Nakano, eu sou idealizadora e diretora-geral do Clube de Leitura Quindim. E hoje eu vim aqui trazer para vocês 5 livros que todos os jovens deveriam ler. Todos os livros dessa lista, eles já foram enviados para os nossos assinantes para todo o Brasil, e eles foram selecionados por uma equipe muito especial, que é a nossa equipe de curadoria, que conta com nomes incríveis como Ana Maria Machado, Daniel Munduruku, Inácio Loyola Brandão e muitas outras pessoas que escolhem mês a mês os livros que a gente manda pelo nosso clube. O primeiro livro é um livro maravilhoso, incrível, da também maravilhosa e incrível Lígia Bojunga, A Bolsa Amarela. A Bolsa Amarela é um clássico da literatura juvenil brasileira que todo jovem deveria ler. E mesmo ele tendo sido escrito em 76, ele continua muito atual. Ele traz uma série de questões e reflexões que dialogam muito com o nosso cenário atual. Primeiro que a gente precisa lembrar que na década de 70 o Brasil estava em plena ditadura militar e você pode não saber, mas como havia censores naquela época, nem sempre eles estavam de olho na literatura infantil. Então foi uma área artística muito fértil para a publicação de uma série de obras que contestam e trazem reflexões a respeito desse conturbado período histórico. E A Bolsa Amarela é uma dessas obras. E censor, para quem não sabe, é quem fazia a censura, né? Quem controlava o que poderia ou não ser publicado, tanto nos livros quanto nas músicas, né? E na música brasileira a gente tem muitos exemplos de obras que foram censuradas nesse período. Por isso, se você pega algumas obras de literatura infantil, você encontra críticas escancaradas à ditadura militar brasileira. Não só obras da Lígia Bojunga, maravilhosa, mas também da Ruth Rocha, da Ana Maria Machado e de muitos autores desse período. Outra coisa muito interessante dessa obra é que ela questiona também os privilégios masculinos, o autoritarismo, a alienação política, o conformismo. E é muito interessante que, apesar dela não ter sofrido censura na época da ditadura, na época em que ela foi lançada, ela sofreu censura recentemente, em 2019, na cidade de Limeira, em São Paulo. Esse é um fenômeno muito interessante, inclusive, que vale um vídeo mais pra frente, que é sobre as censuras que a literatura infantil vem sofrendo no cenário cultural brasileiro atual. Obras que circulavam tranquilamente há 2 décadas atrás, de repente passaram a ser censuradas, seja por pais, seja por uma determinada prefeitura, seja por uma determinada escola. Esse é um bom assunto aí, vamos colocar na pauta para um dos próximos vídeos. Inclusive, a Júlia aqui do lado, oi Júlia, ela acabou de me corrigir, ele não sofreu censura, na verdade ele sofreu uma tentativa de censura por parte de um certo vereador, do qual não vale a pena citar o nome nem dar palco, considerou que essa obra trazia ideologia de gênero. Não tem nada a ver as considerações que ele colocou. Provavelmente ele leu a sinopse e nem leu a obra inteira. E chegou a escrever um projeto para tentar censurá-lo, e aí teve toda uma movimentação na comunidade daquela escola ou daquela cidade. E o projeto não vingou, então viva, uhul, Lígia Bojunga com A Bolsa Amarela. E na verdade essa obra, ela traz a história da Raquel, que é uma menina que guarda os seus desejos e tesouros dentro da sua bolsa amarela. E ela tem uma narrativa, primeiro que a maneira de escrever da Lígia Bojunga é uma coisa muito incrível, muito rica, muito poderosa. E ela vai misturando cenas fantásticas em que mistura a fantasia com a realidade, e aí sim a menina aos poucos vai aprendendo a lidar com seus anseios, com seus sentimentos, com a sua família, e ao mesmo tempo em que ela aprende a se afirmar enquanto pessoa, né? É uma narrativa envolvente que vai cativar leitores de todas as idades, na verdade. E nos faz lembrar que, mesmo que a gente tente censurá-la, a literatura não vai resistir. O segundo livro é um clássico, Os Meninos da Rua Paulo. Esse é um livro húngaro que, além de ter sido escrito por um dos pioneiros da difusão da literatura infantil no país, ele também retrata o cenário pré-guerra. Isso porque o livro ele se passa no começo do século XX, em 1907, apenas 7 anos antes de explodir a Primeira Guerra Mundial. E assim, toda essa tensão pode ser sentida no livro
que conta a história de dois grupos de meninos que disputam o poder para brincar num determinado terreno. Eles estão disputando aquele território. E a gente vê uma série de valores que são discutidos, como honra, coragem, verdade. E é muito interessante porque são valores que você pode traçar um paralelo com a situação de guerra, né? Então, quem está de um lado é bom ou é ruim, quem está do outro lado é ruim, quem comete determinados, até quando que é o limite da ética ou da moral em determinadas situações. Então, todos esses valores, eles são questionados. As linhas entre a moral e a ética, elas são rompidas, e uma reflexão mais profunda a respeito disso tudo, dessas verdades, é colocada por meio desse embate entre esses dois grupos de meninos. Então, como é uma obra de 1907, algumas pessoas podem achar que por conta da linguagem, que é de uma outra época, talvez ela seja um pouco obscura para os jovens hoje em dia, mas não é. É uma obra acessível e muito empolgante na medida que a gente vai entrando em sintonia e se conectando com cada um desses personagens e entendendo as suas dores, suas motivações, suas diferentes maneiras de ser. Ela realmente abre muito a cabeça, principalmente nessa questão muito masculina de jogos de poder, de grupos, que aconteceu em 1907, que acontece diariamente, sejam nos grupos de escolas, de prédio, enfim. Faz parte do que somos, da nossa sociedade. Tem também uma adaptação do cinema dessa obra, meio antiga, mas acho que vale a pena também conhecer e principalmente ler, gente. Uma obra realmente que todo jovem deveria ler, todo adulto também. Bem, agora a gente vai falar de um outro clássico, e esse é um classicão, que é A Ilha do Tesouro, uma obra que influenciou muitas outras obras, de um jeito muito específico de contar, uma narrativa que se repete em muitas outras, e que influenciou e influencia gerações. E é muito legal que essa obra aqui, pelo menos essa edição que a gente enviou, ela traz um referencial, uma parte bastante interessante, um prefácio muito interessante e uma série de informações sobre essas influências. Então, o que você imagina quando pensa num pirata? Você imagina um homem com uma perna de pau? Um papagaio? Um mapa do tesouro? Pois é, gente, é daqui que se construíram essas referências que impactaram toda a nossa cultura ocidental. Essa edição que eu falei que é muito interessante, ela é uma adaptação, mas se o leitor se sentir confiante, ele pode pegar a obra original para ler. Tem muitas edições interessantíssimas. Isso vai depender da fluência leitora de cada um. Aqui na Ilha do Tesouro, a gente conhece o Jim Hawkins, que vive uma aventura após encontrar um mapa que leva a um tesouro do famoso Capitão Flint. No meio de muitas e muitas reviravoltas, armadilhas, traições e lutas, a gente vai acompanhando o amadurecimento desse personagem, na sua passagem da infância, na sua passagem pela adolescência até a vida adulta. É uma coisa que a gente costuma chamar também de romance de formação. Além disso, a gente se depara com vários outros personagens icônicos da literatura juvenil e que vão marcar a leitura dessa história eletrizante de piratas. A obra é perfeita para jovens que gostam de livros de aventura. Jovens adultos, né? Afinal, quem não gosta de livros de aventura? Outra obra que não poderia ficar de fora da nossa lista é o maravilhoso Gênio do Crime, do João Carlos Marinho. Gente, o Gênio do Crime é uma obra que impactou muitas outras obras da literatura juvenil, eu diria policial, escolar. Sabe essa história que se passa muito na literatura juvenil brasileira? De um grupo de estudantes que se juntam para resolver um determinado crime? Então, essa estrutura começou aqui no Brasil com o João Carlos Marinho, com a Turma do Gordo. E é muito interessante porque é uma estrutura em que os jovens eles ganham autonomia
para resolver os crimes. Então eles não dependem do mundo adulto. Na verdade, o mundo adulto às vezes acaba até atrapalhando eles na busca, na captura de um determinado vilão. Então eles se emancipam, né? Eles vão lá, eles que são inteligentes e que conhecem, que articulam, cada um com as suas características para conseguir resolver determinados crimes. A obra é muito, muito envolvente. Você começa a ler, você não consegue parar, você vai dando risada porque ela é muito divertida, tem muito sarcasmo, muita ironia. E ela vai falar sobre um gênio do crime que opera uma fábrica de construção de figurinhas falsas. E é bem essa febre dos álbuns de figurinhas, né? Na história, as crianças que preencherem aquele álbum, primeiro elas vão ganhar prêmios e uma promoção. Mas as figurinhas raras começam a ser pirateadas e a turma do gordo parte em busca para descobrir quem é o responsável por esse plano. Então, se você conhece um jovem leitor que gosta de livros de mistério, de aventuras, romances policiais, dá esse livro para eles. Que eles vão amar, vocês não vão se arrepender. Ah, e tem um detalhe, essa edição que a gente mandou pelo Clube Quindim, ela é uma edição comemorativa dos 50 anos da obra e ela traz uma série de paratextos, né, prefácio, pós-fácios, muito interessantes, falando da importância dessa obra. Inclusive ela traz no pós-fácio fotos do autor, da sua família, muito ricas, até porque, infelizmente, o João Carlos Marinho não está mais entre nós. Mas que bom que ele deixou esse legado incrível. E o nosso quinto livro são As Bruxas, do Roald Dahl. Roald Dahl é um autor muito famoso, muito conhecido. Ele é filho de pais noruegueses e nasceu em 1916 no país de Gales. E ele tem várias obras com uma série de características que são muito recorrentes. Por exemplo, as crianças ou adolescentes que são protagonistas da obra dele, eles em geral são órfãos. A figura adulta às vezes é uma avó ou uma tia e eles são obrigados a se virar nesse mundo em que eles não têm os pais ali para protegê-los. Então, nesse caso aqui é muito interessante. Essa obra aqui é muito divertida. Aliás, toda a narrativa do Roald Dahl é sempre muito permeada de humor, de ironia. É uma obra que você começa a ler, você começa a dar risada em voz alta. É uma obra que todo mundo aqui vai reconhecer, por exemplo, A Fantástica Fábrica de Chocolates, ela é desse autor. Outras obras famosas como a Matilda também. As Bruxas já virou, a gente tem duas versões de filme dessa obra, inclusive, uma mais recente. Então essa obra conta a história de um menino que perde os pais e vai morar com a avó. E a avó ele não sabe, né, mas a avó ela é caçadora de bruxas. E aí eis que eles vão passar as férias num hotel. E nesse hotel está tendo a Convenção Mundial das Bruxas. E a grande bruxa Mor está nessa convenção. E as bruxas querem comer crianças e acabam descobrindo que ele está lá e ele acaba sendo transformado. Eu não posso contar isso porque é spoiler. E o final é muito surpreendente, mas a gente não pode dizer porquê. Então vocês vão ter que ler, que vale muito a pena. É muito divertido. E vai render boas risadas para leitores de todas as idades. E esse livro a gente enviou para leitores de 9 a 12 anos, mas mesmo sendo leitores já alfabetizados, é muito interessante que os pais, vários pais relataram que amaram o livro, porque não é porque a criança já tem autonomia leitora que você também não vai ler aquela obra, não vai curtir com ela, não vai realizar uma leitura compartilhada. Porque é justamente isso que forma o gosto do leitor. Tão bom quanto ler, trocar, né? É conversar sobre o que a gente leu. E então é isso, a gente teve muitos elogios dos pais também, dos nossos assinantes que se divertiram horrores com essa história. E é isso, gente, essas são as indicações do dia. Se você tiver alguma outra obra que você queira indicar, deixa aqui nos comentários. E aproveita, caso você não conheça, para vir visitar a gente no nosso site, quindim.com.br, e conhecer um pouquinho desse nosso projeto que leva obras como essas para todo o Brasil. Então é isso, gente. Até a próxima e boas leituras!